Olá, como você vai? Vai tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Momento Agropastoril. Dando sequência às nossas retrospectivas, na edição de hoje, vamos relembrar algumas matérias do quadro Manaim Sustentável. Você vai conferir projetos de sustentabilidade realizados nos Manaíns da Igreja Cristã Maranata. Continue acompanhando. Começamos esta edição falando do Manaim de Domingos Martins. Localizado no estado do Espírito Santo, o local foi o primeiro Manaim da Igreja Cristã Maranata. Dali são transmitidos todos os seminários. Além disso, o Manaim também possui um amplo projeto de sustentabilidade. Vamos assistir a matéria. O Manaim de Domingos Martins é comparado a uma cidade. Isso porque seu funcionamento abrange diversos setores para acolher milhares de pessoas a cada seminário. Quem explica como funciona essa administração é o pastor Luiz Eugênio. E aqui nós temos um setor funcionando, porque para uma cidade funcionar precisa de todo um corpo, né? Fala um corpo, a igreja como um corpo, mas na verdade o corpo funcionando com todos os seus detalhes, mil detalhes, desde as aulas que são dadas, são transmitida para todos os países, todos os lugares do Brasil também, até o funcionamento da limpeza do Manaim, a equipe da cozinha, a equipe médica que tem ambulância, que tem que ficar de plantão ali, o tempo todo ali, né? Então nós temos bombeiros, nós temos uma estrutura de apoio para que isso funcione, como as cantinas, que às vezes alguém quer fazer um lanche extra. Então, na verdade, o Manaim torna a cidade por quê? Porque as pessoas aqui não tem como sair lá fora para comprar nada, tudo é aqui dentro, desde a alimentação até os locais para dormir, para descanso, né? E aqueles sinais para poder, hora de recolher, hora de acordar, hora de aula, a hora de encerrar a aula. Então tudo aqui é uma cronologia de organização para funcionar no meio da multidão. No meio de 3.000 pessoas, se não tiver uma coisa bem estruturada, é difícil, tem que ter e as pessoas atendendo, né, se obedecendo às orientações para funcionar bem. E por isso não tem problema aqui, né, nesse sentido. Tudo isso é feito por um objetivo maior, que é a transmissão da doutrina aos milhares de seminaristas aqui presentes. Também para aqueles que acompanham nas plataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. O Manaim, para nós, é um marco, porque dele parte o ensino para todo mundo, né? E hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, a velocidade do ensino é fundamental. Hoje nós estamos nas redes sociais, né? Aqui nós temos uma aula aqui, transmitida para o YouTube, então não só os membros, como não membros, podem assistir às aulas, viu o que nós estamos falando. Então, uma coisa que hoje nós estamos no mundo, né? Estamos pregando para o mundo. Então, entendermos o funcionamento do Manaim é essencial antes de chegarmos a setores mais específicos. Cada departamento nós observamos o cuidado dos voluntários. Na cozinha, por exemplo, nós recebemos insumos produzidos no próprio Manaim ou produzidos por outros agricultores. Tivemos a oportunidade de conversar com um voluntário que nos contou como é esse funcionamento e esse trabalho, e de uma equipe que prepara toda a alimentação equilibrada para os seminaristas. Aqui nós temos as nossas funções cotidianas, os nossos setores de trabalho, e nós subimos aqui para trabalhar. Alguns irmãos sobem na quarta, outros na quinta. No meu caso, eu chego aqui na sexta-feira à noite, fico aqui até o domingo. É algo muito bom, porque nós vemos o milagre acontecer. Aqui nós acordamos às 5 da manhã, mas é algo bom, porque nós sentimos o cansaço físico, mas nós sentimos o vigor, o renovo do Senhor. E alguns intervalos onde o trabalho diminui, alguns irmãos descansam um pouco mais, principalmente as irmãs, mas o restante o trabalho não para. Ele sempre é contínuo, no dia a dia, até que tudo seja preparado. Hoje nós vamos dormir, mas o alimento de amanhã já está encaminhado. A carne já está temperada, os legumes já estão lavados e preparados, o feijão já está cozinhando, então o feijão dorme na panela cozida, amanhã é só temperar
começar o processo de uma casa normal, porém em grande quantidade, em grande volume. Vale a pena ser voluntário aqui no Manaim, servindo aqui num mundo de 3.000, 4.000 pessoas às vezes, pessoas se alimentando, comendo, fazendo suas refeições no tempo certo, no tempo correto, com alimentação sadia, que é preparado, como você pode observar, com todo carinho, com todo zelo, com todo amor, respeitando normas de qualidade, respeitando todos os padrões de higiene, de nutrição. Então aqui há todo um preparo. As pessoas às vezes não imaginam a grandiosidade que é o trabalho na cozinha. E nós somos felizes por aquilo que Deus tem operado, por aquilo que Deus tem feito. As refeições são feitas, como você pode observar, ali nas panelas, o equipamento. Hoje nós temos um equipamento aqui na cozinha de última geração. Equipamento que é usado em cozinhas industriais no Brasil e no mundo. Então nós aqui recebemos toda uma infraestrutura para trabalhar, para fazer preparo de alimento para 4.000 pessoas aproximadamente, sem problema nenhum. Nós temos estrutura para isso. E todo mundo vai ser servido em tempo hábil, com alimento preparado aqui dentro. Como você pode observar ali, agora há pouco, os alimentos, as irmãs colhendo, catando feijão. Elas estavam preparando, dando últimos acertos antes do feijão ir para o fogo. Ali as irmãs sentam, imediatamente elas limpam 60 a 120 quilos de feijão. Nós temos ali uns meninos que trabalham no tanque de cubas, de panelas grandes. E aí você precisa ver, há sempre um louvor, há sempre os irmãos cantando, são 4 varões que pegam ali e não param no trabalho, cantando e louvando. Aí nós percebemos, há uma gratidão. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, e isso serve de incentivo para aqueles que vêm, às vezes, conhecer a cozinha. Nós temos caso de um irmão que veio aqui conhecer como é que era o preparo dos alimentos, hoje trabalha conosco. Ele sentiu tanta vontade de servir, tanta vontade de ser útil, que hoje está conosco trabalhando nesse trabalho tão maravilhoso. Estamos aqui no Manaim de Domingos Martins e nesse momento nós iremos conversar com o irmão Marco Aurélio, que é responsável técnico pelas fontes de energias renováveis. Antes de partir para a explicação de como é o funcionamento na prática do setor de energia renovável, o engenheiro elétrico Marco Aurélio explica esse conceito tão importante. Nós entendemos como energia renovável aquela energia limpa, capaz de extrair sem agredir a natureza. Então, a energia que vem do sol, que vem de resíduos sólidos, todas essas matrizes energéticas que vêm do vento, são consideradas energias limpas e, por si só, energias sustentáveis e renováveis, porque elas não agridem o meio ambiente. Vale destacar que o Manaim conta com um projeto piloto que é o Biodigestor, um equipamento que permite transformar matéria orgânica em energia. Aqui no Manaim nós estamos utilizando ele num caráter embrionário para produzir gás. Num primeiro momento para utilização para aquecer água, para diversas finalidades aqui, quem sabe até para ser utilizado na cozinha. Ele traz inúmeros benefícios, né, para a sociedade como um todo. Um deles é a destinação correta do resíduo orgânico. Então, o resíduo orgânico, ele é depositado ali, então toda sobra de alimentos, ao invés de ser enviado para algum aterro, alguma coisa desse tipo, é depositado ali para que possa gerar energia. Então, esse é um dos maiores benefícios, e a fonte ser uma fonte renovável. Então, você, com o resto de alimento, está produzindo energia, não precisa extrair de uma outra fonte ou lançar mão de um outro tipo de produto para produzir a energia que é tão importante, no nosso caso, para aquecimento de água, né? Muito interessante relembrar tantos detalhes sobre este Manaim. Agora nós vamos para Governador Valadares, em Minas Gerais. Veja a seguir uma matéria sobre o projeto de recuperação de área degradada que foi realizado no Manaim local. O Manaim de Governador Valadares já tem uma cultura de preservação. Além disso, com essa parceria com a Renova, firmada em 2023, o objetivo é realizar também a recuperação de 270 hectares com espécies nativas da Mata Atlântica. Para esse ano de 2024, nós prevemos o plantio de 100 hectares, ou seja, de 100 mil mudas nativas. É bom ressaltar que dessas 270 hectares, 100 hectares foram classificadas como áreas de pasto
as quais precisa desse plantio direto. O restante dessas 270 hectares são de fragmentos em estágio médio, os quais nós vamos estar entrando com técnica de enriquecimento, técnica de melhoramento nesses fragmentos. Quem executa esse projeto da Fundação Renova é a empresa Agromig, que estuda e monitora a região em foco. Visitamos o viveiro instalado no distrito de Baguari, também em Governador Valadares. Quem explica mais detalhes sobre essa atuação da empresa é a engenheira florestal Camila Adrielli. Em 2016 surgiu a necessidade, por produção de mudas em diversidade e qualidade, criamos o nosso viveiro florestal de mudas nativas. Hoje nós temos uma tecnologia importada da Dinamarca, que é a produção de mudas em papel biodegradável. Então essas serão as mudas que serão implantadas no projeto Manaim. Serão cerca de 40 espécies. Essas espécies, além de pertencerem ao bioma Mata Atlântico, elas foram selecionadas todas as espécies de ocorrência da bacia hidrográfica do Rio Doce. A Agromig utiliza um robô chamado iCut, que tem uma tecnologia inovadora e está sendo utilizado no Manaim de Governador Valadares. Quem explica sobre os benefícios desse recurso é a técnica de segurança do trabalho Maria Paula dos Anjos. O iCut, ele é um robô de fabricação francesa que está conosco aqui na Agromig e prezando sempre a questão de segurança, qualidade e produção, nós trouxemos para a nossa área de reflorestamento no projeto Manaim. E pensando na qualidade, o iCut, ele também favorece na questão da segurança, justamente por ele conseguir acessar locais muito criteriosos, trabalhando num plano inclinado até de 55 graus, onde ele consegue estar chegando sem a companhia de um colaborador. Então, isso nos ajuda em questão de segurança para que não envolva pessoas e também na questão de uma vegetação mais densa, não expor os nossos colaboradores aos riscos de animais peçonhentos, A gente sabe que a área que nós estamos trabalhando tem essa probabilidade de estarmos encontrando com animais peçonhentos a qualquer instante. E também a questão da produtividade, O iCut aí, ele consegue fazer uma atividade diária aí competente a mais de 4 colaboradores por hectare. Indo agora para Itamaraju, na Bahia, vamos conferir a reportagem sobre o processo de adubação orgânica neste Manaim. O Manaim de Itamaraju tem implementado as suas ações de sustentabilidade com a produção de insumos destinados à nutrição dos cultivos frutíferos plantados em sua área. Então, hoje se inicia um projeto, a partir desse ponto em diante, de a gente produzir o nosso próprio adubo, que não seria um adubo químico, A gente vai tentar aproveitar aquilo que tem ao redor hoje do Manaim, O que se tem aqui já como matéria-prima para a gente produzir o nosso próprio composto orgânico. A fabricação desse composto orgânico será realizada utilizando as matérias-primas disponíveis na própria unidade. A gente vai mostrar o passo a passo como esse composto tem sido produzido, porque a gente tem hoje criação de ave, que a gente tem aproveitado esse orgânico, esse esterco orgânico da ave, riquíssimo em nitrogênio. A gente tem muito dejeto vegetal, que tem sido aproveitado pelo solo, como cobertura morta, mas a gente vai tentar aproveitar isso também para a gente criar o nosso próprio composto orgânico. Esta iniciativa não apenas promove práticas agrícolas sustentáveis, mas também contribui para o cuidado nutricional das plantas na própria unidade. Aqui nessa produção, a gente vai usar toda a palhada seca que a gente tem como fonte de carbono. Numa produção de composto, a gente precisa de 2 fontes. Uma fonte de N e uma fonte de carbono. Como fonte de N, que seria a fonte de nitrogênio, a gente vai usar o esterco de frango. Hoje aqui a gente tem a produção de aves, a gente tem alguns patos, ganso, algumas galinhas produzidas. O esterco a gente extrai daqui mesmo, a gente recolhe aqui hoje. E a questão do fornecimento de carbono, como a matéria seca, que a gente vai falar a proporção no passo a passo, a gente tem hoje uma área grande
folhagens no chão, resto de poda das árvores. Então, hoje a gente consegue montar, aproveitar todo esse material, hoje que está sendo perdido, né, não está sendo aproveitado, e tentar a gente criar o nosso composto para melhorar a parte nutricional, não só da cultura do cacau, mas também de outras plantas. Temos também outras frutíferas aqui hoje no Manaim Itamaraju. Para produzir um composto orgânico de alta qualidade, é essencial equilibrar a proporção entre carbono e nitrogênio, além de enriquecer a mistura com minerais. A seguir, apresentamos um vídeo com o passo a passo para a formulação do composto orgânico, conforme explicado pelo agrônomo Jorge Souza. Como é que a gente prepara hoje um composto, né? Como é que a gente prepara um composto hoje? A gente tem aqui um exemplo de um início de preparo. A gente coloca hoje um percentual de fonte de carbono nessa proporção, nessa relação de carbono para fonte de nitrogênio, a gente coloca 70%, 60% a 70% hoje de carbono, que seria aquela parte ali seca, as nossas folhagens. A gente vai aproveitar material de poda, repicar ela para tentar usar. A gente colocaria uns 60% a 70% dela, e da fonte de N a gente colocaria mais ou menos 30%, que seria um percentual nessa proporção, e depois essa matéria pronta no final, esse composto pronto, ele vai ter uma relação boa entre carbono e nitrogênio. Está sendo acrescentado também aqui, né, por disponibilidade fácil, né, e custo barato, a gente tem também o pó de rocha e cinza. A cinza a gente pega aqui ao lado mesmo, na cerâmica, que os dois vai tentar nutrir no nosso composto, que a gente falou que tem uma relação de carbono e nitrogênio, alguns minerais. Também minerais necessários, né, minerais químicos, potássio, fósforo, alguns micronutrientes, a gente vai tentar extrair do nosso material lá mineral, que seria rocha e a própria cinza, que é muito rico em potássio, né? E tem um custo baixo, e pela quantidade que a gente vai usar, é também muito viável a gente tentar enriquecer mais essa parte. Na nossa produção, a gente iniciando aqui a nossa pilha de compostagem, o passo a passo, como é que isso é feito? A gente faz camadas. A gente vem com a matéria seca, a fonte de carbono, coloca ela mais ou menos 30 centímetros, a gente vai fazer os canteiros de 1,5 m, mais ou menos por 1,20 m de largura, uns 80 centímetros de altura, e nessa produção a gente vai colocar camadas. A gente vai colocar a camada da parte de carbono, que seria a nossa parte seca. A gente vai vir com a camada de material seco de 30 centímetros. A gente vai vir com material que é a fonte nossa de nitrogênio, a fonte de N, com 10 centímetros. A cada camada de folha seca, 30, e a cada camada do material do orgânico nosso, da fonte rica em nitrogênio, a gente vai tentar distribuir por cima o nosso pó de rocha e a nossa cinza como aquele acréscimo mineral, né? E a gente vai repetindo isso, a gente vai repetindo essas camadas, né? A parte seca, um material rico em nitrogênio e o mineral por cima. Quando ele tiver uma altura mais ou menos de 80 centímetros a 1 metro, a gente vai encerrar essas camadas. Entendendo que nessa proporção aqui que a gente colocou, a gente vai ter 60% a 70% de material rico em carbono, 30% mais ou menos de material rico em nitrogênio e mais um acréscimo mineral. Feito essa pilha, a gente faz daí para frente o turno de rega. A gente vai de tempo em tempo, às vezes até diário ou na necessidade da temperatura, a gente vai fazer uma rega em cima para melhorar a decomposição desse material. Esse material, ele não é um material que está decomposto, ele vai entrar num processo de decomposição. Todo processo de decomposição, ele requer micro-organismo. Ele precisa de micro-organismo para atuar naquela matéria seca, a energia vai ser aquela fonte seca, que vai ser o carbono, os micro-organismos vão usar aquilo ali, vai usar a parte do nitrogênio, eles vão trabalhar e no final desse processo, dessa ação dos micro-organismos, a gente vai ter um composto que é um adubo riquíssimo, e a gente vai conseguir produzir aqui hoje.
né? Nesse tempo, se estima-se mais ou menos 60 dias nessa produção nossa desse composto. A gente vai fazer as pilhas nessa altura, nesse comprimento, e a gente vai controlar a temperatura. A gente faz esse controle de temperatura de uma forma mais empírica e prática, usando um vergalhão, um método muito simples do vergalhão. A gente coloca um vergalhão e esse vergalhão ele seria o nosso termômetro. Na medida que a gente conseguir segurar ele, a temperatura está na temperatura ideal. Se a temperatura aumentar, que é o que vai acontecer aqui no período, no processo de decomposição, e não conseguir mais segurar com a mão, ela vai estar acima de 60 graus. Aí nessa hora a gente faz a vira da nossa pilha, dessa compostagem, para diminuir essa temperatura alta. Mesmo a gente fazendo a rega, que a irrigação ela vai ajudar a diminuir, mas o contato com a água vai aumentar aquele processo ali de fermentação e decomposição do material. Então, toda vez que aquele aquecimento der alto, a gente vai fazer esse revolvimento da pilha para poder melhorar essa parte de baixo, de cima e ter um material mais homogêneo no final. Após 60 dias, o material fibroso não será mais visível e, em seu lugar, teremos um composto decomposto com uma coloração e odor diferente. Isso ocorre porque os micro-organismos já atuaram no material, tornando-o adequado para ser utilizado em qualquer planta, contribuindo para sua nutrição conforme a aplicação. Como se é feita a adubação na prática, né? A gente tem essa projeção da copa aqui, onde está o maior, assim, localizado o maior sistema radicular que absorve, né? A gente vai tirar um pouco dessa folhagem seca, por ser um adubo um pouquinho fisicamente mais volumoso, e a gente vai tentar forrar a parte do solo com esse adubo, tentar rodar a projeção da copa, uma quantidade que seria suficiente para suprir uma adubação mineral, e a gente vai repor aquilo ali para que também se proteja aquele orgânico o período que ele ficar. Então a prática seria essa distribuição aqui na projeção da copa, mostrando uma planta que já em produção. Muito bacana a iniciativa. Bom, a nossa retrospectiva está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. No próximo programa, você irá conferir matérias inéditas. Não perca! Você pode acompanhar esse programa e outros programas da TV Manaim através da Embratel, canal 126, Sky Livre no canal 85, também no YouTube. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar o programa, de fazer o seu comentário. Até uma próxima oportunidade.